Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada hoje é uma participante intensiva da política aqui de Jacareí, candidata 2 vezes a prefeita e 1 vez deputada estadual, é a professora Suzete Chafim. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite e agradeço a todos os trabalhadores aqui da TV Câmara. Queria começar essa entrevista, que é uma curiosidade que eu tenho. Esse seu sobrenome Chafim vem da onde? Incrível, né? Na verdade, eu sou Suzete Chafin. Chafin. É francês legítimo. Meu primo levantou a árvore genealógica da família e eu sou neta de um músico francês de Paris que veio para o Brasil e se apaixonou ainda no século XIX, isso. Minha família é longeva, pode crer. Minha avó paterna morreu com 113 anos e a materna com 106 anos. Nossa, então a senhora vai longe também, então, né? Até os 100, com certeza, a gente consegue dar uma batalha aí para viver com saúde, né? Não, com certeza é brincadeira, viu? Mas assim, já vou avisando que a família é longeva e minhas avós foram escravizadas. E aí a curiosidade é que meu avô, ele se casou com uma negra escravizada, ele a alforriou e foram viver numa Ilha dos Porcos, no Rio de Janeiro. Tiveram 20 filhos. 20 filhos? 20 filhos. No sul do Rio de Janeiro. Meus pais tiveram 15 filhos. 15 filhos. Seriam 18, se não fossem os abortos espontâneos que a minha mãe sofreu. Ela costuma dizer 3 não vingaram. Perdi minha mãe no ano passado, aos 94 anos. Ela costumava dizer que 3 não vingaram, né? Foram abortos espontâneos também. Eu e minha irmã nascemos no mesmo ano. Ela em janeiro e eu em dezembro do mesmo ano, 1955. Então, quer dizer, o seu sobrenome se pronuncia Chafin e todo mundo erra aqui, né? Todo mundo é Chafim para a senhora. Nós não fazemos questão. Tem muitas pessoas que fazem questão. Inclusive professores meus, amigos, meu falecido pai, que também morreu aos 94 anos, ele falava, tem que ser Chafin, tem que ser Chafin. Porque, a coincidência, o mais curioso, é que os alunos sempre se riem, quando eu me apresento, eu conto que eu ia me chamar Benedita ou Serafina, e talvez Benedita Serafina. Mas no dia que a minha mãe estava sentindo as dores, a parteira, Dona Imperialina, demorou a chegar. E quando minha mãe perguntou, mas por que tanto atraso? Naquele tempo era em casa, né, com parteira. E ela explicou que a melhor amiga da minha mãe tinha falecido. Olha que eu agradeço que essa mulher esteja no reino da glória, porque eu fiquei Suzete Chafin, que é um nome francês também, por acaso. Por acaso, fiquei com nome e sobrenomes franceses e isso me cria alguns problemas às vezes, né? Por exemplo, o quê? Vaga em hotel, reserva em hotel. Quando eu viajo sozinha ou a trabalho, desde muito jovem isso, com amigas, o hotel está lotado, mas eu tenho reserva. Não tem, só tem uma reserva aqui para Suzete Chafin. Sou eu. RG, por favor. E coisas desse tipo. As pessoas me esperam, loura de olhos azuis, e eu chego Suzete Chafin. E a senhora conheceu os seus avós, então? Teve contato com eles? Não teve? Não. Sim. As avós maternas tive. Tive contato, sim. Tive e sei de muitas histórias, muitas vivências. A minha avó fumava cachimbo de barro, a minha avó materna. A minha avó paterna foi doméstica até perto da morte, ela virou patrimônio da família para a qual ela trabalhava, porque ela, desde jovenzinha, trabalhou com a mesma família. Sim, tive contato. E a sua infância? A senhora nasceu em Campos dos Goytacazes, né? Outra história, Rodrigo, outra história. O que a senhora pode falar disso? Só minha família sabe. Minha irmã, se estiver assistindo isso, ela vai morrer de rir. Minha irmã caçula, que rasgou a certidão de nascimento por revolta. Meus pais são de Campos dos Goytacazes. Seu Ernesto e a dona Otacília, né? Ernesto e a dona Otacília. O seu Ernesto, seu Tatinho de apelido, ele era um bairrista.
terrível. E havia uma rixa muito grande no litoral do Rio de Janeiro, Cabo Frio, onde nós fomos criados, contra os campistas. Porque Campos sempre foi um polo educacional muito forte. Primeiro a ter universidade, e havia escolas técnicas em Campos. Já Cabo Frio vivia da pesca, do artesanato. Então, quando chegou a primeira indústria na cidade, foram buscar mão de obra em Campos. E meu pai veio qualificadíssimo, né? Por cima de tudo. Então, ele veio, mas ele nunca abria mão de estar sempre em Campos, de comprar peixe de água doce em Campos, embora nós fomos criados com peixe de água salgada, de Cabo Frio. E aí havia... o que ele fazia? Cada vez que nascia um filho, registrava em Campos. Quer dizer que, na verdade, a cidade que a senhora nasceu não foi o Campos dos Goytacazes? Eu tenho essa dúvida tremenda. Não tenho uma memória de Campos dos Goytacazes. Não tenho. Fui com meu marido rever Campos agora, depois de anos, porque não tenho memória, não tenho referência nenhuma. A não ser meu marido, que meu pai gostava muito do meu marido. Então, também para agradar o velho, meu marido fez questão de conhecer Campos dos Goytacazes. Fomos já nos últimos anos de vida do meu pai. E eu revi a cidade, é uma cidade maravilhosa, sabe, de economia forte, muito centrada na cultura também, mas não tem muitas referências, não. Sou de Cabo Frio, se você me perguntar. Conta pra gente, então, como é que foi essa sua infância em Cabo Frio, uma família grande que a senhora falou, né? 15 filhos os seus pais tiveram. Como é que foi essa infância lá? Muito sofrimento? Como é que foi isso aí? Acho que não. Acho que eu tive uma infância feliz. Tive uma infância feliz porque meus pais gostavam de ter filhos. Gostavam de ter filhos e nós fomos muito protegidos. E viver no mar, né, de frente para o mar, tem seu preço também. E alguns adolescentes se perdiam naquela vida contemplativa. E nós fomos muito bem orientados. Então, eu fui feliz, apesar das questões que ter 15 filhos, 11 em idade escolar em determinado tempo. A senhora é qual o número dos filhos? Sou o número 10. Eu sou 10. Sou 10ª. Sempre brinco, eu sou a 10ª, sou o número 10. E a turma em casa estiver assistindo, quando assistir isso, vai ter história para contar agora no meu aniversário. Porque eu sou o número 10 e, como nasci no mesmo ano que a minha irmã, havia aquela guerrinha entre os irmãos. Os irmãos diziam que eu fui adotada, que eu fui achada na lata do lixo. E aí, mãe, tá dizendo que eu fui achada na lata do lixo. Chorava, brincava. Mas assim, com todos esses percalços de uma família muito numerosa, só meu pai trabalhando, ele, como um bom machista, não deixava que as filhas mais velhas trabalhassem, não permitia que minha mãe trabalhasse fora. Então, mas nós tivemos garantida educação. E eu, particularmente, por gostar muito de estudar, sempre fui muito estudiosa, tive o privilégio de ser mantida na escola. Porque também, quando ficava mocinha, tirava da escola. Ou mocinha no porte físico, ou quando menstruava. Já tirava da escola para não correr riscos. Vai vendo. E eu fiquei porque era muito estudiosa, né? Fui para o magistério muito jovenzinha, com 15 anos já fui para o magistério. Então, eu não fui retirada da escola e sempre continuei estudando. Então, foi uma infância feliz, uma família muito grande. Eu tenho saudade da família grande. E como é que era a educação que seus pais te deram? A senhora falou que o seu Ernesto era muito machista, mas estou perguntando assim, sobre severidade. Extremamente rigorosos. Eu costumo dizer que eu não era castigada, nós não éramos castigados, punidos, nós éramos torturados. De que forma? E por isso que hoje, quando eu debato com os alunos a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu digo para eles, não está escrito aqui que não pode bater. Está escrito que não pode bater muito. Os castigos eram severos. Olha, ficar trancada no quarto, ajoelhada no caroço de milho e com a luz apagada.
Eu acho que eu era a única que ficava de joelhos. Meu irmão ficava com o ouvido grudado no chão, meu irmão Ailton, e quando ele ouvia um passinho, ele corria e se ajoelhava. Eu chegava a ficar com o joelho ferido. E o pior de tudo, quando um fazia arte, todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava. Era assim, nós éramos em grupinhos, nas escadinhas. Eu, meu irmão, minha irmã, por exemplo. As duas da mesma idade, 10 anos, as duas, e ele com 11. Ele era um levado, meu irmão era muito levado. E aí fazia as artes, todo mundo apanhava. Quebrou o carro do vizinho, o vidro do carro do vizinho lá, todo mundo apanhou. Sabe? Como eu tinha bronquite, usava bombinha, era a última a correr, a primeira a apanhar. Então eu reclamava muito. Eu passei até a fase adulta reclamando desses castigos. Eles eram muito severos. Meu pai era extremamente severo. Tinha que sentar com modos, comer de garfo e faca. Ele ensinava desde cedo usar talheres, os modos à mesa. Nós tivemos uma educação muito severa, assim, namorar, não podia muita coisa. Para a gente encerrar esse bloco, hoje a senhora vendo essa retrospectiva que a gente está fazendo aqui, a senhora vê na sua personalidade alguma coisa da sua mãe e do seu pai? Com certeza. O que, por exemplo? Com certeza. Do meu pai, eu vejo, e da minha mãe também, a perseverança. Sempre foram muito perseverantes. Nas adversidades sempre foram muito fortes. Sempre. Não havia tempo ruim. E também a sagacidade, a curiosidade, a vontade de saber. Meu pai era um faz-tudo. Sabia de tudo um pouco. Para você ter uma ideia, meu pai era um autodidata. Ele teve escolaridade pouca, mas discutia cálculos com os engenheiros da fábrica. E nós, como eu era mais estudiosa da família, ele queria me ver projetada nele, ele quis me ensinar a usar calibre. Eu odeio calibre, porque ele me ensinava aqui naquelas medidas. 3,14 vale um pi. Não, pi não vale 3,14. Vale 3,1416, senão o seu desenho não vai ser exato. Então, eu odeio, passei a odiar a matemática por causa disso, mas herdei deles a honestidade acima de tudo. A gente aprendeu, um lápis não é seu, é do coleguinha, a honestidade acima de tudo, a perseverança e a alegria. Alegria. Nós somos muito... Eu adoro cantoria e nós vivemos num ambiente de cantoria, de seresta. A família reunida sempre foi de muita cantoria. Aí, família, saudade daquele tempo que a gente se reunia para cantar. Mas eles eram de cobrar o estudo também. Muito, muito, muito. Muito. E tanto que também tinha um problema, né? Quando não rendia na escola, acabava saindo da escola. Isso era um problema da falta de compreensão deles na época, né? Mas cobravam muito. Tanto que eu vou contar uma curiosidade. Eu fiz curso científico, para quem não sabe, era o 2º grau, nos anos 70. Eu fiz curso científico e magistério, que era o curso normal, ao mesmo tempo. Porque eu não queria ficar na minha cidade, casar e ter filhos, o mesmo futuro que as minhas irmãs, as minhas amigas de escola tinham. Eu pensava estudar, sair, trabalhar, queria ser jornalista. Queria ser jornalista. Meu primeiro vestibular, passei, fiz 4 semestres de comunicação na PUC do Rio de Janeiro. É mesmo? Faltou dinheiro para terminar, mas eu fiz, queria ser jornalista. Então, eu sempre, eu estava dizendo Essa cobrança dos seus pais sobre o estudo, né? Sobre o estudo. E aí, quando eu falei, eu quero fazer magistério também, eu tinha que fazer magistério, que o filho dele só podia ser professora, no máximo. Mas eu queria fazer o científico que me dava base para fazer o vestibular. Então ele falou, tá, vai fazer, mas se baixar as notas no magistério, vai sair de tudo. Então, e mais ainda, eu entrei no estágio remunerado, fazia... Meu primeiro emprego foi com 15 anos, carteira assinada, estagiária remunerada do antigo INPS. Lá no Rio ainda? No Rio, em Cabo Frio. E fazia magistério. Cheguei a dar aula para as filhas do agente regional do INPS. E fazia tudo ao mesmo tempo. De manhã era o estágio, que eles pensavam que era estágio obrigatório da escola, à tarde o magistério e à noite o científico. Todos com notas ótimas, porque se baixasse o nível, eu sairia da escola. E aí, por isso, eu me aposentei cedo. Tá certo, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui.
Programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.